Essa questão de ficar bem em meio ao perrengue é algo que a gente precisa aprender rápido, porque perrengue é algo que a gente sempre vai ter para enfrentar. Perrengue, luta, guerra, seja o nome que você quiser dar para esta situação do ser humano, nós sempre teremos esse trem na vida. Eu quero te dizer que é possível ficar bem em meio aos perrengues, estar bem em qualquer circunstância, como disse o nosso amado irmão Paulo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas, isso generalizou, ou seja, inclusive as coisas ruins. Deus não desperdiça as suas dores. Até mesmo as suas dores servirão de honra para a sua vida e de glória e honra ao nome dele. Vou dar exemplo. Luta no casamento. Quantos testemunhos nós já ouvimos falar de casamentos que estavam destruídos, casamentos totalmente derrotados, e que Deus restaurou completamente e transformou esse relacionamento em algo totalmente novo e trouxe da morte para a vida, e isso se tornou um testemunho de honra do casal e muito mais ainda para a honra e glória do nome do nosso Deus. Criação dos filhos. Se a gente jogar a toalha naquele período em que é mais difícil, porque sempre vai ter, a gente supera uma fase difícil, vem outra e vem outra. Eu ainda estou no começo, mas eu já sei que o negócio é difícil. Minha filha mais velha tem 8 anos, mas é quase uma adolescente, porque hoje em dia o negócio está muito acelerado, né? E é muito difícil criar filhos, educar filhos, né? Mas existem muitas pessoas que largam de mão e aí entregam a educação dos filhos para as escolas, para terceiros. Porque é tão difícil, realmente é muito difícil, gente. Eu acho que se existe um ministério, porque esse é o ministério, você está servindo a Deus quando você está criando seus filhos. Então, acabam negligenciando a criação dos filhos, acabam negligenciando esse papel tão importante que é o papel de pais. Mas existem aqueles que perseveram e vão assim até o fim ali, na educação dos filhos, fazendo o melhor possível. E no final colhem os frutos disso, quando vêm os filhos adultos, bem criados, bem resolvidos e tudo mais, com as suas famílias. Esse é o fruto disso, esse é o benefício da luta que teve para a criação dos filhos. Estudos. O que é a luta de estudar? Pretendo um dia, quando eles precisarem um pouco menos da minha atenção, eu pretendo cursar psicologia. Mas hoje ainda não. Mas eu tenho uma experiência do balé e do jazz. Quando eu decidi fazer, eu nem sabia que existia... Acordou mais gente, não vai ter mais barulho, tá? Eu nem sabia que existia a formação, né? Que existia essa entrega de diploma, essa graduação e tudo mais. E a formação de balé e jazz são 8 anos, pelo menos onde eu fiz são 8 anos. Tem alguns outros lugares que são 9 anos e tudo mais. Mas onde eu fiz eram 8 anos. Mãe! Ela tá fazendo o leitinho dela, tá bom? Isso nem independência, isso é ótimo. Enfim, a sua graduação exige muito de você. Existe uma recompensa, mas para ter essa recompensa é necessário pagar um preço. E nisso está resumida toda a nossa vida. Um casamento bem sucedido requer renúncias, requer esforço, requer investimento de tempo, de paciência, de tudo. Na criação dos filhos a mesma coisa, nos estudos, no trabalho, tudo exige muito de nós. Em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, se você manter o foco em Deus, Deus te dará um propósito para a sua dor. Deus te dará um propósito para o seu sofrimento. Você acredita nisso? Parece meio esquisito, meio loucura. Mas é verdade, Deus dá um propósito para a sua dor. Porque um dia ela vai passar. Tudo nessa vida passa. Tudo tem um prazo. Hoje você não vai sofrer para sempre na mesma coisa, a não ser que você queira, é claro.
né? Mas a ideia é o quê? É superar, é evoluir, é crescer e tudo mais. Então, quando você consegue superar algo, quando passa, você olha para trás e fala, ufa, consegui. Aquele sofrimento, aquela dor que você achava que nunca ia passar, que nunca ia acabar com aquilo. E quando isso acaba, o que acontece é que você pode falar, olha, sofri, fui desonrado, mas eu superei isso. Deus esteve comigo em todo o tempo, Ele me ajudou, Ele me proporcionou circunstâncias para que eu superasse e eu venci. E da mesma forma que foi na minha vida, pode ser na sua, porque assim como Ele me ama, Ele ama você também. Assim como Ele me ajudou, Ele vai ajudar você também. Então isso se torna um testemunho de vitória, isso se torna um testemunho de motivação para que as pessoas realmente lutem as lutas delas com a motivação de saber que Deus as ama e de que assim como Ele fez na vida de outras pessoas, Ele vai fazer na vida delas também. Então a sua luta, a sua dor tem que ter o propósito de abençoar as outras vidas também. Você tem que ter o propósito de quando superar a sua crise, superar o seu perrengue, ele se tornar um testemunho de honra e glória ao nome do seu Deus. A gente canta tanta coisa a respeito desse amor, dessa fidelidade a Deus, dessa fidelidade ao amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas ao menor sinal de luta, às vezes a gente pensa em desistir desse amor, a gente desacredita desse amor que a gente tanto canta, que a gente tanto declama. Tipo Pedro, quando falou da boca para fora que até morreria por Jesus se fosse necessário, mas que nunca o abandonaria. O que aconteceu logo em seguida, minha gente? Pedro negou Jesus. Por quê? Porque ele ainda não estava estruturado para aquilo que ele achou que ele estava. E a sua fidelidade também vai ser trabalhada por Deus, assim como Pedro foi. A sua firmeza de fé vai ser estruturada, assim como Pedro também foi. Nós temos que ter consciência de que aquele que começou a boa obra é fiel, ele sim é fiel para completá-la até o fim. Você tem que ser intencional na sua vida. Nós temos que ter consciência de que nós estamos escrevendo uma história. Nós temos que ser intencionais nesse enredo. As decisões que você toma, as atitudes que você toma, você tem que ser intencional, você tem que ter intenção de vitória, você tem que ter intenção de ser bênção, você tem que ter intenção de se manter firme, você tem que ser intencional. Se nós olharmos para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, nós vamos ver que a vida deles não foi um mar de rosas. O serviço deles, a conduta deles, não se tornou um exemplo para nós, porque eles viviam em perfeição, um mamão com açúcar, não. Eu diria muito mais, que o caminho deles foi mais um caminho de espinhos. Você foi chamado para ser luz e sal, e não é somente quando você estiver bem. Eu diria que principalmente quando você não estiver bem, aí é o momento que você prova a sua fidelidade, a sua confiança, a sua lealdade a Deus. As pessoas precisam ser inspiradas pela sua vida, pela sua conduta de vida. Elas não podem ser penalizadas. Elas têm que olhar para você, pode até se chegar a você com pena por saber que a sua situação não está das melhores, mas elas têm que sair de perto de você inspiradas, porque falar, olha, eu no lugar dessa pessoa jogava a toalha, mas ela está firme, ela realmente tem fé. Ela realmente, moça, você fica quietinho, parece um cachorrinho tentando amassar, coisar o negócio. Você pode não ter começado bem, mas o seu final não depende de como você começou, depende do que você vai fazer no meio do seu caminho. Eu li um livro maravilhoso, super indico, Mesmo Morto Ainda Fala, da pastora, que eu esqueci o nome, vou colocar o nome aqui. É maravilhoso o livro, é inspirador. Aqui no celular, cadê? Eu tinha deixado pra lá. São 8 horas. Eu sinceramente gostaria que o final tivesse sido diferente. Apesar de que já tinha sido avisada de que infelizmente o moço tinha morrido.
Mas eu não sei, eu acho que eu esqueci disso. E aí eu fiquei na expectativa. Ele foi restaurado, foi curado e eles viveram felizes para sempre. Só que não. Isso me fez pensar nessa questão da lealdade, dessa questão da conduta fiel, da conduta com intenção de ser bênção. E se a cura não vier? E se o impossível não acontecer? Será que a minha vida, a minha lealdade, a minha conduta vai gerar frutos suficientes para que até na minha morte outras vidas sejam abençoadas? Quantos homens e mulheres de Deus, pessoas que você fala, cara, essa pessoa era uma ungida, foi realmente levantada por Deus, ela teve uma vida fiel ali, foi realmente um testemunho de fé. Foram recolhidas desse mundo e findaram suas carreiras aqui. Oi, tudo bem? Por conta de doenças, por conta de acidentes, tanta coisa. Mas mesmo em tratamento, mesmo nos últimos suspiros, ou até mesmo sem saber que era o último suspiro, deixaram um legado de uma fé inabalável e incondicional para aqueles que aqui ficaram. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, para que você possa meditar melhor no que eu estou querendo dizer para você. A sua vida tem inspirado ou penalizado as pessoas? Você ama a Deus ou o que Ele pode fazer por você? Você consegue permanecer fiel em meio à dificuldade ou pensa em virar a casaca? Você está disposto a fazer do seu perrengue um motivo de louvor a Deus? É necessário avaliar as nossas motivações. O que te motiva a buscar a face de Deus? Ou você tem buscado as mãos mais do que a face? É lindo, né? Quando a gente fala do versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É lindo, é poético. Mas eu vejo poucas pessoas declarando o contexto do verso 12. Você já analisou o contexto do verso 12? Eu vou deixar aqui para você ler. Existe um evangelho de vitória absoluta e sucesso que tem afastado as pessoas de Deus. Ao menor sinal de problema, de dificuldade, as pessoas são julgadas e elas acabam se considerando excluídas pelo próprio Deus. E desconsideram o fato de que o cara que escreveu "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", escreveu também o verso 12, onde ele conta barbaridades, né, tia? E o cara que escreveu o verso 13 estava preso, estava numa cadeia. Para analisar isso, você pode se colocar no lugar de Paulo, e se você estivesse no lugar de Paulo, você chegaria a essa conclusão: posso todas as coisas naquele que me fortalece? O próprio Jesus, o que foi a vida de Jesus, o que foi o final da vida de Jesus antes da crucificação, né? Porque depois da crucificação foi glória, meu bem. Mas até como homem Jesus sofreu muita coisa terrível aqui. Ele foi destratado, foi menosprezado, foi injustiçado e ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável. E ele inspirou a vida dos apóstolos, dos discípulos, a continuarem com essa mesma conduta depois que ele subiu ao céu. Tanto Jesus quanto os apóstolos, eles permaneceram firmes, desfrutaram de paz e liberdade, que não dependia do lugar ou da circunstância em que eles estavam, não dependia se eles tinham se alimentado ou não, se eles estavam sendo honrados ou desonrados, das condições em que estavam as roupas deles, das condições em que estavam a comida deles. Não dependia das circunstâncias, dependia simplesmente da convicção, da importância deles diante de Deus. Eles eram livres para se sentir amados, cuidados e amparados pelo amor de Deus. E assim eles eram fortalecidos em qualquer situação. Existe uma expectativa a respeito da sua vida quando você se denomina filho de Deus, quando você se denomina um seguidor de Cristo.
um imitador dos seus passos. Você não pode simplesmente, quando as coisas não estiverem bem, se tornar um discípulo da Iana Hart. Conhece Iana Hart? Não seja uma vítima das circunstâncias, meu bem. Se a sua expectativa com relação a Deus se resume a uma vida de perfeição, sucesso absoluto e constante, eu sinto te informar, mas você não ama a Deus. Você ama apenas aquilo que Ele pode fazer por você. Eu aprendi que o professor pega no pé, ele pega pesado mesmo com aqueles alunos que ele sabe que tem potencial, com aqueles alunos que ele sabe que precisa superar alguns limites para render muito mais. Então, quando você é provado, a palavra diz que a intenção de Deus é produzir em você fé e perseverança. Assim como um pai insiste em ensinar o filho a dar os primeiros passos, mesmo em meio a tombos e choros e o medo, a intenção do pai é ver o filho começar a caminhar e depois começar a pular e depois começar a correr. Eu, como mãe, posso dizer que é maravilhoso poder celebrar cada conquista, cada... Continuando esse raciocínio de pais e filhos, eu não posso deixar de levar os meus filhos para tomar vacina, porque eles vão sofrer. Tá todo mundo acordado, vai ser uma festa agora, tá? Eu tenho que levá-los, mesmo que eles não entendam o que está acontecendo, mesmo que vá doer a picada. Eu os amo o suficiente para levá-los e segurá-los forte, enquanto uma pessoa que é estranha para eles vai dar uma picada lá, vai fazer eles sofrer. Mas a minha intenção é o quê? É que a saúde deles esteja blindada, é que eles estejam fortes o suficiente para crescerem saudáveis, para que eles possam desfrutar do melhor da vida deles. E então eles podem não reconhecer hoje, enquanto pequenos, enquanto bebezinhos, e o que eu estou fazendo é em benefício deles. Mas um dia, quando eles crescerem, eles saberão que eu fiz isso pensando no bem deles, pensando na saúde deles, e que eu sofri o dobro enquanto segurava eles ali, eles davam aquele grito ardido de dor. Só um pai ou uma mãe que passa por isso sabe dizer o quanto dói em nós aquela picada. E assim é o Pai conosco. Hoje a sua dor pode ser imensurável, hoje o que você está passando pode ser algo tão difícil, e você olha e não entende, fala, Deus, porque eu sei que se o Senhor quisesse eu terminaria essa minha luta já, é só uma palavra sua para que tudo mude. Talvez você não vai encontrar respostas do porquê as circunstâncias, porque a situação não muda logo, mas você precisa ser livre para mesmo em meio a essa dificuldade, saber que você é amado por Deus, para saber que Ele está com você, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo Consolador habita em você e você pode buscar forças nele para enfrentar esse perrengue com força, com garra, para que no final você saia vitorioso ou vitoriosa. Se você realmente tiver um relacionamento com ele, você vai saber que ele te ama e que ele está com você. E a sua dor dói nele, assim como a sua alegria também é a alegria dele. Creia nisso e passe bem por esse perrengue. Até a próxima. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.